Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus, eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 5 de setembro, nós estamos com um alimento diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, A Era dos 7 Espíritos. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 18, A Era dos 7 Espíritos. Ó Senhor Jesus. De fato, quando a igreja começou, o Espírito também começou, se derramando sobre os irmãos, Senhor Jesus, para mostrar, olha, esse é o princípio de Deus, é o Senhor que vai ter poder, Senhor Jesus, para realizar todas as coisas. A gente não tem capacidade de convencer ninguém, muito pelo contrário, se alguém for bom de argumentos, até mesmo pode nos convencer. Mas a gente não está aqui nem para convencer, nem para ser convencido, mas é realmente para viver diante do Senhor e presenciar aquilo que o Espírito tem feito. Ao exercitar o Espírito, a gente percebe, opa, só Deus pode fazer isso. Se não fosse Deus, nada disso teria sido feito. Esse Senhor está mostrando para nós. Deus ele precisa que a igreja esteja atenta a tudo que está acontecendo e se prepare. Deus está nos preparando, mas é realmente uma escolha nossa, de se manter vigilante nesse preparo, dar atenção, compreender esse momento que nós estamos vivendo. O Espírito está executando a vontade de Deus, está executando a obra de Deus, e a gente pode presenciar e ser participante disso tudo. O Senhor está nos mostrando sua palavra, mas existe um grande passo a ser dado aí, entre conhecer e fazer. Então o Senhor ele realmente não quer só nos dar conhecimento, mas Ele quer que a gente seja participante, mas através do Espírito, exercitando a piedade, ou seja, tendo uma vida que expressa a Deus. Assim a gente vai realmente cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja. Ele já determinou, mas Ele é tão amoroso, tão sábio, que Ele quer nos fazer participantes disso tudo. Que privilégio poder participar da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O Espírito atua em plenitude na última hora. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse lemos, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa profecia vem de Deus, por intermédio de João, seu profeta. E de acordo com os versículos acima, são felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra profética. Por isso, vamos valorizá-la, seja ouvindo, lendo, ruminando ou nela meditando. É fundamental adquirirmos o hábito de ler, ouvir e guardar as coisas nela escritas, pois o fim se aproxima. Ó Senhor Jesus. Conforme o gráfico apresentado na terça-feira, vivemos o momento da aurora astronômica. Neste período, devemos preparar-nos para a vinda secreta de Cristo, que provavelmente acontecerá na aurora náutica. Assim, mais do que nunca, precisamos estar atentos à palavra profética, pois os profetas são como astrônomos e navegadores vigiando o momento da aurora. Deus precisa que a igreja em Filadélfia esteja atenta e que seu pequenino rebanho esteja cingido. Então, prestemos atenção ao que está acontecendo. Todos nós devemos compreender que o momento em que vivemos é muito especial.
somos privilegiados em presenciar a obra que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Acreditamos que em 2000 anos de história da igreja, somos os que têm a chance de presenciar o momento da aurora, porque somos os convidados para trabalhar na última hora. Ó Senhor Jesus! A era da aurora é a era dos tempos finais, a época em que o Espírito se tornou os 7 Espíritos. Esse também é o tempo do uso efetivo do ministério do apóstolo João. Quando falamos em 7 Espíritos, queremos dizer que o Espírito potencializou sua atuação ao máximo naquilo em que atuava. Contudo, isso não significa que esse 7 seja um número literal, pois o número 7 é um número de completude na execução da economia de Deus na terra. Então, 7 Espíritos pode significar muito mais do que o Espírito intensificado 7 vezes. Na verdade, para executar a vontade de Deus em sua obra, nessa última hora, ele atua com força total. Por isso presenciamos tantos milagres nos dias atuais. Os jovens apresentando-se ao Senhor, os irmãos das igrejas mudando do estado de apatia para um estado de sobriedade e vigilância, vivendo uma vida mais cingida por ouvir a palavra profética. Tudo isso, querido leitor, é o trabalho do Espírito em sua plenitude. Louvado seja o Senhor. Vamos concluir a mensagem desta semana com uma oração. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por nos ter colocado neste tempo único em que podemos presenciar tudo o que estás fazendo. Tu, Senhor, nos proporcionas um momento da aurora. Só podemos dizer que queremos consagrar-te nosso coração ainda mais e entregar mais a Ti nosso ser. Senhor, usa-nos neste momento tão especial para que a igreja possa cumprir seu papel na terra, pregando o Evangelho, trazendo muitas pessoas a Teu reino, vivendo a vida da igreja, sendo preparados para ser vencedores. Ó Senhor Jesus, queremos ser aquela igreja de vencedores. Por isso, ajuda-nos a cumprir com nossa parte. Ó Senhor, queremos estar nas bodas do Cordeiro e também ser parte do exército para lutar na última guerra, a guerra de Armagedon. Senhor Jesus, dá-nos entendimento espiritual para poder compreender tudo o que o Espírito quer fazer. Ó Senhor Jesus, dá-nos um espírito ardente que queime como fogo, um espírito que arda quando falamos Tua palavra às pessoas. Senhor Jesus, queima todas as impurezas de nossa vida, queima todas as impurezas da igreja, queima todas as impurezas no lugar que pisarmos. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual é o significado do título 7 Espíritos? Senhor Jesus, não é só o Espírito 7 vezes intensificado, mas é o número da completude da execução da economia de Deus, ou seja, o Espírito está atuando com força total para poder executar a obra de Deus, a vontade de Deus. É a última hora, não vai ficar nada para depois. Então o Senhor realmente está entregando tudo nas nossas mãos. A gente precisa cooperar, a gente precisa estar atento, sóbrio, vigilante, bem acordado, para quando o Senhor realmente nos mostrar algo, a gente está atento. Opa, Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, Jesus, a gente precisa se consagrar mais, a gente precisa realmente estar preparado para esse momento, um momento único. Muitos almejaram, Senhor Jesus, e não puderam presenciar isso tudo. Mas hoje nós estamos vivendo na era do Espírito, e o Senhor está mostrando para nós a cada dia, por os sinais que se cumprem, que nós temos uma grande chance de presenciar esse momento, de sermos arrebatados vivos diante do trono de Deus. Isso é maravilhoso, é essa esperança que precisa estar sempre ardendo em nós, nos motivando a prosseguir, olhando sempre para o alvo, que é o Senhor, a sua vontade. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, atentos, presenciando a obra que o Espírito Santo está realizando. A gente precisa realmente perceber a mão do Senhor, realizando todas as coisas. O inimigo quer nos distrair com muitas coisas, mas o Senhor realmente está realizando algo e a gente precisa perceber, opa, isso aqui é do Espírito. Se eu estiver atento, eu vou sempre estar buscando seguir o Senhor de perto. Isso faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor tem nos alertado, eu tenho repetido aqui direto, que Deus ele é a verdade. Ele está nos trazendo essa verdade. Se eu não buscar, se eu não me esforçar
para ir diante do Senhor e receber o próprio Senhor como uma verdade, o inimigo vai me dar um monte de mentira e um monte de meias verdades, que também são mentira. Mas realmente a gente precisa ir diante do Senhor, mudar o nosso estado, para o estado de vigilância, de sobriedade, viver mais cingido, ouvindo a palavra, Senhor Jesus. A gente precisa realmente adquirir hábitos para a gente poder ser guardado pelo Senhor. O irmão orou aqui, aqui mostrando que a gente precisa ter um coração ainda mais entregue ao Senhor. Neste momento especial, o reino, a igreja, ó Senhor Jesus. E a gente precisa realmente perceber isso, o Senhor, Ele quer realizar a sua vontade, e Ele quer fazer tudo isso através de cada um de nós. Ele precisa da igreja, e Ele precisa de uma igreja atenta. Ó Senhor Jesus, é um privilégio para nós a gente poder presenciar tudo isso. O Espírito Santo está fazendo as coisas, a gente pode ver tudo que tem sido revelado, as coisas que estão acontecendo na política, no mundo. Ó Senhor, tudo isso é realmente a palavra. E como mostrou aqui, o Senhor, Ele quis nos mostrar tudo isso e mandou através do seu profeta, através do ministério de João, que hoje está com mais força. Hoje realmente o evangelho de João, o ministério de João, hoje está sendo mais efetivo, que é realmente no ministério de remendar as redes, no ministério de revelação, no ministério de realmente cumprir a vontade de Deus. João, ele pode atestar, Senhor, ele pode confirmar, ele pode dar testemunho da palavra do Senhor. Então é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer só que você chegue e fale, olha irmão, eu creio nisso. Não, mas Ele quer que quando você realmente crê, você está atestando, está dando testemunho, o próprio Deus confirma no coração das pessoas. As pessoas têm que ver, não para a gente se ensoberbecer, se achar alguma coisa, mas para que a vontade de Deus seja cumprida. Elas têm que olhar e falar, olha, eu não concordei com isso que essa pessoa falou, mas meu coração ardia quando ela falava, Senhor Jesus. E aí depois ela vê o próprio Deus confirmando aquilo tudo, Deus dando sinais para ela, mostrando tudo, e ela fala, poxa, não é que aquele irmão tinha razão? Não tinha como aquele irmão falar essa palavra, não tinha como ele tocar nesse ponto, se não fosse o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, é óbvio que depois a gente tem que estar atento, depois o inimigo pode vir com muitas distrações. Eu já compartilhei essa experiência aqui de ter encontrado um pastor e tal, ele estava evangelizando na rua, aí fui lá, paramos, tivemos comunhão com ele, ele falou, poxa, foi Deus que mandou vocês aqui. A gente teve uma comunhão muito aberta, marcamos depois para ir lá, aí tivemos comunhão com ele, tivemos comunhão com os irmãos, foi muito rica, foi muito boa ali, o Senhor falou tremendamente, Senhor Jesus. Aí depois, durante a semana, a gente marcou um outro encontro, voltamos lá, ele estava totalmente fechado, um grupo de pastores foi procurar esse pastor e falou para ele um monte de mentiras, e ele acreditou, ele não obedeceu o Espírito, ele estava com o coração endurecido, e não percebeu falar do Senhor, não percebeu a confirmação do Senhor, ó Senhor Jesus. E o que realmente ele tinha percebido antes, que o Senhor tinha nos enviado lá, a gente não sabia, mas a igreja que ele estava ali liderando tinha sérios problemas, Senhor Jesus. O Espírito nos levou ali, e conforme a gente foi falando ali, o intuito do Senhor era resolver tudo isso, era trazer esse pastor para a comunhão, para que o Senhor pudesse realmente levar muitas coisas adiante, mas ele se negou, os problemas foram piorando e depois os irmãos se dispersaram, muitos foram para o mundo, outros foram reunir em outros lugares e aquela igreja fechou. Deus levou a gente ali para realmente cooperar com aquele pastor, mas ele não aceitou, ele fechou o coração. Ó Senhor Jesus, por que eu estou compartilhando isso? Para a gente realmente perceber que o Espírito quer executar a vontade de Deus, ele quer executar a obra de Deus, ele quer nos usar para isso. Mas se eu fechar o meu coração, Senhor Jesus, o inimigo vai aproveitar muitos problemas, muitas situações para me distrair. Mas se eu estiver realmente envolvido com a vontade de Deus, Senhor Jesus, feliz, valorizando, Senhor Jesus, eu vou ser guardado do ataque do inimigo, das investidas do inimigo. Óbvio que existem situações, existem coisas que o inimigo vem e coloca, mas a gente está na presença de Deus, a gente não vai perder a comunhão com Deus. Por isso estou sempre falando com os irmãos, minha questão de doença e tal. Alguns julgam, mas você está doente há tanto tempo, você está vivendo em pecado. Irmãos, doença não é problema, não é pecado, doença é doença. É você crer em Deus, você servir a Deus, não é ausência de problema, não é ausência de situações, mas não, é uma esperança. É Cristo como uma solução, é o Senhor te usando para alcançar algo.
Ó Senhor Jesus. Então a gente realmente precisa, né, perceber a transformação que Deus está realizando através das situações. A gente não pode ficar julgando as coisas exteriores. A gente precisa realmente nos voltar para a palavra interior. Esse pastor viu ali, testificou através do Espírito, o Espírito começou a resolver as coisas, depois, né, ele caiu numa armadilha, parou de usar o Espírito. Ó Senhor Jesus. E aí, né, o inimigo foi lá e fez uma bagunça. Mas é o que ele mostrou para nós, né, que Deus ele tem a sua palavra, ele tem algo para realizar. Né? Profetizar não é adivinhar, profetizar é falar aquilo que Deus deseja. E ele mesmo vai confirmar, porque é o desejo dele. Senhor, ele preparou algo. Né? Então a gente precisa perceber, ele mostrou. E se a gente ler, ouvir, Senhor Jesus, valorizar, né? Ouvindo, lendo, ruminando, meditando, ele mostrou que a gente vai ser o quê? Feliz. Senhor Jesus. Mas não é uma felicidade qualquer, mas é realmente você viver na presença de Deus. Né? Não tem nada melhor do que viver na presença de Deus. Por isso que o inimigo ele quer levantar situações, para quê? Para você ficar nos seus pensamentos, nos seus arrazoamentos, nas suas soluções, e aí você sai da presença de Deus. Mas o Senhor ele mostra para nós, olha, se você está sofrendo por causa do nome do Senhor, por causa que não foi algo que você realizou, mas é algo que é para o corpo, Senhor Jesus, você vai viver na presença de Deus e Deus vai te guardar. Senhor Jesus, as situações vão vir, mas no interior está tudo resolvido. Exteriormente pode estar tudo bagunçado, mas se interiormente está resolvido, Senhor Jesus, o Senhor sempre vai usar essa situação para ganhar outros, para dar testemunho, para atestar, né, para assinar embaixo, dar um carimbo, o selo do Espírito. Ele mostrou para nós, é um privilégio a gente poder reinar. Hoje a gente precisa ser essa igreja de vencedores. Né? O Moisés falou, né? Vencedores. Tem dores para serem vencidas. Ninguém vai ser vencedor. Ah, o que você vence? Não, não venci nada. Então a gente vai vencer nas situações do dia a dia. Mas ele mostrou para nós, olha, a igreja tem que se preparar. A vinda secreta de Cristo está acontecendo. Então os especialistas estão mostrando para nós. Né? Cada vez está chegando mais próximo de tudo isso. Tem sinais se cumprindo e o inimigo está distorcendo a palavra. Muitos cristãos estão caindo nessas distorções e não estão percebendo. Né? Cristo ele quer nos levar para Ele mesmo. Deus mostrou a Deus, ele precisa da igreja, a igreja atenta, né? A igreja na situação de Filadélfia, onde tem pouca força, mas tem o nome, a palavra, e tem uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Senhor Jesus, aquilo que Deus abre, ninguém fecha, e aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Então isso está mostrando para nós. Tem uma vontade, como eu já compartilhei essa semana, a porta aberta, ela está aberta para a gente olhar, né, ver o próprio Deus, a gente vê realmente, né, assim como Moisés, né, que via a forma do Senhor, que buscava ser fiel, né, que era fiel em tudo aquilo que era para realizar segundo a vontade de Deus. Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa buscar. Não que a gente seja capacitado, melhor do que isso e aquilo, mas não, é realmente por estar buscando o Senhor. A gente precisa desse coração de busca. Não ficar somente buscando soluções tolas, procurando as nossas próprias coisas, mas realmente indo diante do Senhor. O Senhor quer que a gente viva no Espírito, Senhor Jesus. Né? Para viver no Espírito, para servir no Espírito, para que o Espírito possa realizar a sua vontade. É o próprio Deus realizando, é o próprio Deus confirmando, o próprio Deus afirmando. Se Deus não nos aprovar, como que nós vamos entrar no reino? Então a gente precisa não só realizar a obra, a gente precisa realmente realizar a vontade de Deus, cumprir aquilo que o Senhor desejou. Talvez a gente passe por situações, mas Deus ele vai cumprir. A gente pode tomar um exemplo de José. Teve o sonho, né, de que ia reinar. Senhor Jesus, né, aos 17 anos, foi vendido como escravo, né, foi preso injustamente, foi esquecido na prisão, sofreu muitas coisas, mas 13 anos depois, né, aos 30 anos, né, ele foi colocado diante de Faraó, e Faraó entregou tudo na mão dele, né? Senhor Jesus. Então realmente ele foi preparado, ele passou por um monte de situação e pôde administrar. E depois, né, teve 7 anos ali de fartura, depois vir 7 anos de escassez. O mundo inteiro ficou escasso, só o Egito, né, sob a administração de José, que tinha algo para poder suprir as pessoas. E depois, quando José encontra seus irmãos ali e tal, os irmãos se arrependem de tudo aquilo que fizeram, e José ele declara algo ali que é maravilhoso. Ele fala, olha, tudo isso Deus ele permitiu para preservação da vida. Ó Senhor Jesus, a gente vê, Deus precisava de alguém que fosse fiel,
para poder percorrer todo um caminho de dificuldade, mas no final para preservar a vida. Então as situações que a gente passa, os irmãos insistem em falar isso conosco, né? Tudo que a gente passa, todas as situações, é para o nosso crescimento. É para que realmente Deus possa nos usar, nos fazer úteis e também isso servir de exemplo. Talvez você olhe, poxa, eu estou sofrendo isso e aquilo, mas aquilo alguém olha e fala, poxa, aquele irmão está passando por situações tão piores do que a minha, mas ele continua sem anjos. E aí a pessoa vê a nossa perseverança e também se encoraja. Bom, se ele consegue, eu também consigo. Né? Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber. Né? Então, a gente precisa ser aqueles que estão mostrando para as pessoas, né, que há uma possibilidade de vencer, de seguir adiante. Né? O Senhor está nos dando a chance de presenciar. Eu preciso estar atento, prestando atenção. É uma oportunidade. Eu preciso aproveitar a oportunidade. Por isso mostrou para nós, olha, o Espírito está vindo inteiro, completo, nos dando um evangelho completo, o evangelho que cumpre, que executa a obra de Deus. Ele está vindo com força total. E a gente precisa fazer o quê? Aceitar o trabalho de Deus, para que a vontade de Deus seja cumprida. Mas como mostrou para nós aqui, a gente precisa realmente se colocar diante do Senhor, né? Buscar o entendimento espiritual adequado para compreender aquilo que o Espírito quer fazer e cooperar com Ele. É o Espírito que vai realizar. A gente precisa fazer o quê? Obedecer. Ó Senhor Jesus. Né? O Espírito está realizando as coisas e realmente quando a gente pode declarar, olha, não tem como essa pessoa saber disso. Senhor Jesus. É o próprio Espírito. Então hoje os irmãos têm nos encorajado. Olha, o Espírito vai executar. Ele tem algo para executar. E a gente precisa realmente se apegar na força do Espírito. A força que só Ele pode dar. Só Ele pode mostrar todas as coisas. E o Senhor tem nos encorajado. A gente acha que só vai conseguir fazer as coisas de um jeito. Aí desanima daquele. Não, o Senhor está mostrando para nós que o Espírito tem muitos aspectos para nós. Né? Talvez um tempo atrás a gente vai ser como um leão. Né? O Senhor está mostrando para nós ali os 4 aspectos dos seres viventes. Né? É o leão, o boi, Senhor Jesus. Né? O homem e a águia. Isso para nós são 4 aspectos, também são os 4 evangelhos. Né? O leão ali, né, tipificado no evangelho de Mateus, né, que é o que está abrindo agora a próxima conferência. Senhor Jesus. Estamos na questão da visão do reino. Né? O leão, o reino, a gente pode estar na vida da igreja como um leão. A gente vai, abre frentes, cuida de um, cuida do outro, vai aqui, vai ali, encara problemas e tal, não desanima. Senhor Jesus. Mas às vezes o Senhor quer nos levar a experimentar outros aspectos. Também tem um aspecto do boi. Né? Boi é o servo, né? Que é o evangelho de Marcos. Senhor Jesus. Que mostra ali o Senhor como servo. O evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. Né? Mostra ali o Senhor nos servindo, se entregando para nós, né? Trazendo para nós o evangelho. Senhor Jesus. É o Senhor como servo. Ele veio como homem. E como homem nos serviu. Senhor Jesus continua nos servindo. Às vezes a gente está no aspecto da igreja de servir, né? De dar a cara a tapa, de ir ali, servir o Senhor, de buscar, de dar o sangue ali. Senhor Jesus. Né? E é o Senhor que determina tudo isso. Né? Não é a nossa hora, é a hora do aspecto que Deus precisa. Então a gente precisa servir o Senhor com todas as nossas forças. Senhor Jesus. Depois tem outro aspecto, o aspecto de homem, né? Que é o evangelho de Lucas, que mostra toda, né, a natureza de Deus ali, toda a questão de Cristo vindo ali como um homem, sofrendo, passando por situações. Lucas descreve ali várias situações que o Senhor passou de uma maneira bem humana. Né? Lucas, ele era médico, ele andava com Paulo, ele não viveu no tempo de Jesus, ó Senhor Jesus, mas ele procurou ali, né, através das testemunhas, ele foi colhendo os relatos ali e mostrou, né, a natureza humana de Jesus. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E a gente também precisa aprender a ser humano, né, a nos compadecer, né, a ter os plâncnos de Cristo, né, que, né, são os entranhados afetos ao que vem de dentro. Ó Senhor Jesus. A gente precisa aprender a ter misericórdia, compaixão, nos colocar no lugar do outro, ter empatia. E aí vai entrando, né, o aspecto do Senhor como um homem. Né, um homem que foi aprovado por Deus, passou por muitas situações. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa aprender, né, a realmente ter uma humanidade elevada. A gente, o irmão sempre usa essa frase, né? A gente quer ser igual a Deus, mas nem homem ainda a gente aprendeu a ser. A gente não aprendeu ainda a ir diante do Senhor. Por isso que o Espírito está intensificando todas as coisas. Para a gente realmente valorizar tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida em todos os aspectos. Depois vem o último aspecto, né, que é o último evangelho, que é o de João, que é a águia. E Deus quer nos dar uma visão superior. Por isso Ele tem dado para nós uma porta aberta. Senhor Jesus. Né? E a gente
tem que focar no reino, né? O Evangelho de João mostra Cristo como o Filho de Deus, como o próprio Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, Senhor Jesus, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então mostrou que esse Verbo é o Cristo, né? E todos aqueles que creram nele foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, né? É algo celestial. E hoje o Evangelho de João está se tornando mais efetivo, tem muito mais efeito nos dias atuais, porque a gente precisa de uma visão espiritual. Não basta só ouvir isso, ouvir aquilo e falar, já entendi, agora eu vou fazer isso e aquilo. Não, é perceber, olha, o que está vindo para mim é algo celestial, é Deus falando comigo. E eu preciso cumprir de acordo com o mandamento de Deus, de acordo com a vontade, a ordem, né, a maneira de Deus, para que o próprio Deus possa confirmar e a sua vontade seja cumprida. Senhor Jesus, somente quando Deus realizar toda a sua obra, é que Ele pode vir. E para fazer isso, Ele precisa de nós. Ele precisa da igreja. Uma igreja atenta, uma igreja que valoriza Senhor Jesus, uma igreja que se entrega à vontade de Deus, que exercita o Espírito, né, que manifesta a vontade de Deus em todos os aspectos. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco para isso. Graças ao Senhor, né, é um momento especial, mas a gente tem que cumprir a nossa parte, né, expressar o Senhor, ter piedade, né, uma vida que expressa a Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.